Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Magnus Carlsen nessa partida aqui, recente aqui, foi jogada no xadrez online. Magnus Carlsen contra High Chess FM, um jogador aí de 2527, um mestre feed, é um jogador forte. Magnus Carlsen vai dar uma aula magna, uma masterclass de finais de cavalos aqui, galera. Se preparem para uma partida muito instrutiva aqui do nosso Magnus Carlsen. Mas antes uma dica envolvendo planejamento e execução, igual no xadrez, olha só. No xadrez, a gente aprende que planejar com antecedência, né, é o que separa o jogador mediano do jogador forte. Você não reage, você executa o plano que já estava pronto. Essa semana eu falei para vocês ficarem de olho na Insider, e o motivo é esse: a semana do consumidor começou e os descontos chegam até 50%, somando meu cupom com as promoções do site. É o maior desconto do ano até agora. Se você estava pensando em atualizar alguma peça do seu guarda-roupa, uma camiseta que funciona tanto no treino quanto no dia a dia, uma calça que não amassa, um look que resolve, esse é o timing. Cupom xadrez no carrinho, link aqui na descrição. Quem planejou, agora executa. Muito bem, galera. High Chess, aqui qual que é o nome dele? Tem aqui, ó, Boris Navrodsky. Boris Navrodsky é o nome desse mestre feed do país da Tailândia. Abre aqui com um peão dama. Magnus Carlsen responde com a defesa holandesa, quem diria. C4 foi jogado cavalo em F6 e aqui cavalo vem para F3. Carlsen vai desenvolver agora o bispo na longa diagonal. Seguimos com G3, o mestre feed também quer desenvolver o bispo na longa diagonal. Os bispos são desenvolvidos e é a hora de proteger os reis. Todo mundo coloca os reis em segurança e o Carlsen joga o avanço do peão, dando suporte para uma alavanca no futuro. Ainda não dá. Aqui o cavalo é desenvolvido, o Magnus Carlsen passa aqui o peãozinho para dar um pouco mais de mobilidade para a dama. E depois então do avanço do peão, o Magnus Carlsen traz a dama para essa casa. O que ele está querendo com esse lance? Ele está querendo ganhar um tempo sobre o cavalo, mas também dar suporte aqui para a casa de E5. Bispo vem para o jogo, alavanca a jogada, peão toma, e aqui E4 tentando isolar esse peão aqui. Magnus Carlsen segue com o desenvolvimento. A3 prepara uma expansão aqui na ala da dama e o Carlsen segue com o peão toma, ficando mesmo com o peão isolado. Será que vai dar boa isso? A gente costuma não gostar muito dessa estrutura, né? Vamos ver o que o Magnus Carlsen tem em mente. A partida seguiu com o lance cavalo G5 aqui. Então agora são 3 ataques para cima do peão que só tem uma defesa. Por isso as brancas vão recuperar esse peão. O Carlsen segue primeiro desenvolvendo o bispo, ganha um tempo aqui sobre a dama escapa e o Magnus Carlsen agora tem o peão atacado por 4 peças e apenas uma defesa, e ele fala: ok, eu devolvo material, mas eu estrago a sua estrutura de peões também, eu também vou isolar o seu peão. Muito bem, bem jogado, claro, peão toma foi jogado e o Carlsen agora coloca pressão para cima do peão. E aqui, torre de A em E1 é o lance a ser jogado, as brancas não tem nenhum problema sério na posição, seria um ótimo lance aqui, e é um lance bem natural, né? Você fala assim, puxa, essa torre ainda não jogou, ela não está cumprindo nenhum papel importante por aqui, eu vou defender esse peão que está atacado. Um lance bem natural. Mas o mestre feed aqui se emociona e joga o lance rei H1. Opa, e agora, hein? Magnus Carlsen não perdoa, captura o peão atacando o cavalo. E aqui temos o lance cavalo de G voltando para casa de E4, volta em segurança. O Magnus Carlsen aqui ele quer trocar peça, galera. Um peãozinho a mais para o Carlsen é o que importa, basta. Cavalo toma, foi jogado, cavalo toma. E aqui ele troca mais um pouquinho, torre toma. E depois de torre toma, o Carlsen quer trocar mais. Traz a torre, ele quer trocar tudo. E o adversário fala, quer saber? Então vamos trocar tudo. Joga a torre toma, joga dama cheque forçando a troca de damas. Será que foi uma boa decisão? O computador fala que é muito bom, mas que teria sido melhor aqui um H4, manter a dama no jogo, pensar em algum contra-ataque, né? Você tem um peão a menos, você vai querer trocar tudo. Então pra gente ver o efeito Carlsen, né? A galera fica morrendo de medo e fala assim, não, eu vou tentar defender o empate com um peão a menos contra o Carlsen. Olha como é que a turma se ilude, né? Aqui a partida seguiu com dama toma e depois de cavalo toma Magnus Carlsen. Cara, eu fiquei olhando essa posição e eu não sabia muito bem o que fazer. Eu pensei nesse lance aqui
para deixar meio que o rei aqui sem casa para sair, para deixar esse cavalo sem conseguir pular para essas duas casas. Não é um lance ruim, tá? Mas a diferença entre o Magnus Carlsen e a maioria dos jogadores é que o Carlsen começa a encontrar sempre os melhores lances, o fino do fino. O Magnus Carlsen segue com o lance bispo aqui em F5. Aqui ele permite um G4, esse lance enfraqueceria um pouquinho a estrutura de peões, o bispo pode correr atrás aqui dos peões, né? Ou até mesmo bispo E6 pode ser jogado também, e fica com mais um peão aqui, o cavalo fica amarrado na defesa, né? Então a partida seguiu com o lance rei G1, mas melhor ainda teria sido o lance cavalo E4, é o lance que o Magnus Carlsen achou que o adversário ia jogar, porque ele comentou isso durante a partida. Ele falou, eu acho que aqui ele vai jogar cavalinho E4 e vamos ver como é que vai ser esse final. E o Carlsen estava considerando tomar, tá? Ele falou assim, cara, aqui eu vou tomar esse cavalo e vou jogar. Ele falou, eu tenho falado muito sobre a vantagem do par de bispos, mas nesse final eu vou querer jogar desse jeito. E ele não tá errado, o computador fala que realmente as melhores chances aqui são para as pretas, apesar das brancas terem o par de bispos. Então olha o nível de entendimento aqui do Carlsen, ele falou, cara, esse cavalo vai vir, eu vou executar. E o adversário acho que pressentiu alguma coisa, jogou um rei G1 aqui, e o Carlsen então, ele fez o seguinte plano, ele falou, cara, eu vou jogar aqui, vou atacar esse peão, depois eu vou jogar aqui, depois vou voltar o cavalo para atacar esse outro peão e tentar criar umas fraquezas aí, né? Olha o plano do cara, aqui eu já pensaria em levar o rei, a gente pensa, não são lances ruins, galera, trazer o rei não é um lance ruim, mas o Carlsen joga só o melhor, entenderam a diferença? Só o melhor, sempre. Cavalo C5 foi jogado B4 e aqui cavalo em A4 ganha um tempo. O bispo escapa, cavalo B6 vai para cima do peão. E aqui bispo em F1 foi jogado. O Carlsen falou que C5 ele jogaria cavalo C4 e ficaria muito bem. Por isso bispo F1 foi jogado e nesse momento, mais uma vez o Carlsen para analisar essa posição e ele fica na dúvida se ele joga o lance bispo E6 ou se ele vai para o avanço do peão. E ele toma a decisão certa aqui, ele joga o lance bispo E6, que é um super lance, é um dos melhores lances da posição, junto com o rei E7, né? E4 já não seria tão forte, os bispos aqui se encaram, poderiam sair do tabuleiro, e a partida poderia seguir com G4, e o bispo não consegue mais defender aqui, o peão vai trocar um pouquinho mais, mas as brancas vão ter o cavalo melhor colocado do que tá agora, né? Então foi uma boa o Magnus Carlsen não ter jogado o lance E4, e ele seguiu a sua intuição barra cálculo aqui, porque ele não tinha muito tempo, né? Então é um pouco de intuição junto, que vem da experiência. E aqui então, bispo E6, matou um pernilongo. Bispo E6 foi jogado atacando o peão. E o Carlsen falou que se ele jogasse C5, ele iria jogar cavalo C4 e que ficaria muito bem. Ele não está errado, leitura correta, validado aqui pelo peixe. Por isso, galera, a partida seguiu com o lance cavalo D3, um lance interessante. E aqui nos meus cálculos eu pensei o seguinte, mas é interessante porque eu tava vendo ele jogando, ele falando e eu pensei, eu gosto de ficar pensando, falar, cara, o que eu jogaria pra ver o que o Carlsen vai jogar, né? E pra ver se eu acerto, eu erro todos. Porque eu falei, aqui eu vou jogar cavalo por peão, porque eu trago mais uma defesa para esse peão, ainda tá com o peão de A3, tá legal, né? Cavalo por C4. No entanto, o Magnus Carlsen não joga esse lance, muito provavelmente por conta de cavalo aqui em C5, atacando o cavalo, atacando o bispo. E aqui você teria que, sei lá, voltar o bispo lá para casa do chapéu. E aqui as brancas, queiram ou não, tem um contra-jogo, né? Então o Carlsen não deixa um mínimo de contra-jogo para o adversário, segue com o melhor lance que não é cavalo por peão e sim bispo por peão. Difícil de encontrar esse lance. E a partida segue agora com o lance bispo por E5, o melhor lance da posição. E o Carlsen faz as contas aqui rapidinho e fala, vambora, vamos jogar esse final. Bispo toma, cavalo toma e mais trocas. E o Carlsen vai jogar esse final com um peão a mais, um final com cavalos e um peão a mais. E o Carlsen comenta que ele adora entrar nesse tipo de final, que para ele é um dos finais mais fáceis que existem, é final com um peão a mais quando tem cavalos, que é mais fácil do que quando tem torres, que é mais fácil do que quando tem bispo, que ele fala que tirando rei puro, rei e peões contra rei e peões, com um peão a mais, o mais fácil seria com cavalos. Né? Então tá aí o nível do Carlsen, ele acha esse final tranquilo, eu já ia estar surtando aqui, falar, caramba, ele vai sacrificar o cavalo no meu último peão e vai empatar, né? Então vamos ver a técnica aqui do norueguês. Rei E7, agora sim ele traz o rei pro jogo,
Rei E2, rei E6, o Carlsen sempre com o rei melhor. Cavalo volta e agora o Magnus Carlsen joga cavalo D7, meio que controlando o cavalo aqui do adversário. Lance importante, né? Evitando aqui o cavalo C5. E agora cavalo em F4 foi jogado e o Carlsen centraliza o rei. E o rei vem para a casa de D3, controlando a casa central. Magnus Carlsen joga G5, expulsa o cavalo e segue com o cavalo em F6. Ele quer trocar aqui os cavalos, jogar esse finalzinho com um peão a mais. O adversário não permite e o Carlsen joga com B5. Ah, teve uma coisa que eu não comentei. Olha a minha memória. Me puxou da memória agora um negócio. Vou pausa aqui, ó, grava aqui essa posição. E eu lembrei de uma coisa interessante. O Magnus Carlsen, quando joga o lance bispo E6 aqui, ele falou, puxa, errei. Juro que ele falou isso daí. E ele falou assim, eu errei porque agora o adversário vai poder jogar... como é que era o negócio? Ele falou, vai poder jogar C5. E aí ele falou, e aí eu errei, porque eu vou jogar cavalo C4, ele vai trocar e vai jogar cavalo G4, e eu não tinha visto essa linha, né? E agora, mesmo essa linha, o Magnus Carlsen ainda teria o lance E4 aqui, salvando o peão, né? E aqui poderia seguir das mais diversas maneiras. O Carlsen, de qualquer jeito, achou que isso daqui, que ele tinha feito um erro quando ele jogou bispo E6, mas na verdade, não. Agora volta lá para outra posição, porque cara, eu lembrei disso, falei, nossa, esqueci de comentar alguma coisa, né? Então vamos lá. Aqui a gente estava no G5, cavalo em F6 procura as trocas, e agora B5, era mais ou menos por aqui que a gente estava. H3 foi jogado, e o Carlsen agora vai para arriba dele, cavalo E4 foi jogado, cavalo em H5 protege o peão, e o Carlsen joga cavalo em F2 com cheque, o rei vem para E3 e o cavalo coleta madeira. Agora é o seguinte, galera, será que esse cavalo vai conseguir escapar daí? Rei F3 foi jogado, o Carlsen joga simplesmente com H6, protege o peão. E agora cavalo G7 foi jogado. O Carlsen falou, não tô preocupado não, se ele vier atrás do meu cavalo eu consigo defender. Teve gente que ficou com dúvida, falou, por que não jogou rei G2 aqui? Perdeu o cavalo, não tem mais casa nenhuma pro cavalo. Mas tem G4, né? Então, por isso que o Carlsen não estava preocupado. A partida seguiu com o cavalo G7 e o Carlsen joga um A6 e ele começa a ficar bravo com ele mesmo. Ele fala, cara, por que eu tô deixando o meu adversário... por que eu tô deixando ele jogar muito? Eu tô deixando ele gostar um pouco desse final. Imagina o Carlsen com 2 peões a mais. Olha o jeito que ele pensa, galera. Nem com 2 peões a mais ele sossega. Ele fala: não tô gostando disso daqui. Ele tá ganhando muito contra-jogo. Carlsen segue com H5, o cavalo vem para C7, G4, joga o rei para longe. E o cavalo vem para G5 e cai o peão de A6. Magnus Carlsen segue com um peão a mais, mas agora o cavalo muito bem colocado, né? Os peões aqui foram fixados. Quando ele jogou B5, ele comentou isso. Fixei esses alvos. E agora ele vai atrás desses alvos. Cavalo B8 foi jogado e aqui ele comenta que o cavalo tá preso depois de rei D6. Olha só que interessante, né? A casa de C5 tá dominada. O rei não tem uma facilidade de encostar nesse cavalo. E se o rei se distanciar demais para ir atrás do cavalo, cai peão. Notem que o Magnus Carlsen tá estrategicamente ganho nesse final. O cavalo não pode ir para lugar nenhum. Rei F1 foi jogado, acho que nessa tentativa, né? Mas o Carlsen já aproveita e captura um peão e volta. E agora já era, porque esses peões não podem ser capturados nunca. Quando capturar o de baixo, o de cima sobe, mas nesse momento até mesmo existe um paredão. A partida seguiu com o rei H2 e o Carlsen joga H4. Aqui sim ele faz um paredão firme, né? O rei tá preso, o cavalo tá preso, tá todo mundo preso. O Carlsen 2 peões a mais. Rei G1 foi jogado, rei C7 para cima do cachorro. E aqui o cara meio que jogou no pré-move, aqui um rei F1, e acabou abandonando a partida, porque pendurou o cavalo, mas de qualquer maneira não ia dar certo, por conta de cavalo em A6 com cheque, rei B7, única casa seria a casa de C5, e aqui depois das trocas, as pretas têm um final completamente ganho. Dá até pra jogar esse lance aqui, ó, só pra enfraquecer aqui, ó, e aí você vai atrás, o rei nada pode fazer, ele vai ficar indo de um lado e pro outro aqui, as pretas vão dominar aqui, vão capturar todos os peões, só cuidado pra não afogar, né? Cuidado pra não afogar o rei do adversário, ó. Vou tentar afogar o rei aqui, vou tentar afogar o rei. Nem isso dá, não, pera aí. Como é que eu vou tentar afogar o rei, pera aí, ó. Ó, cuidado pra não afogar o rei, hein. Aqui ele jogaria vou passar a vez aqui só pra tentar afogar. Pera aí, é a vez das brancas. Então, pera aí, joga aqui, ó, vou tentar afogar. Agora sim, vem pra cá, aí vem pra cá, aí vem pra cá. Pera, mas Rafa, tá forçado isso daí, ninguém nunca ia jogar isso aí, é verdade. E aqui então... Nem assim dá pra afogar, pera aí, vai pra lá, aí vai você pra cá, aí vai ter que triangular. Rafa, não vai ter fim nunca isso daí. Pronto, agora sim, cheguei na posição que eu queria.
né? Aí você promove pra dama aqui e é o empate mais forçado da história o que eu acabei de fazer, né? Olha o trabalho que dá pra afogar nessa posição, né? Mas pode acontecer. Muito bem, meus amigos. Magnus Carlsen fez uma vitória incrível aqui. Vamos ver a precisão do Carlito. 97, acho, né? 95% de precisão, 86,4% para o Navrodsky, esqueci o nome dele aqui, o High Chess FM. E é isso, né? Sempre muito bom trazer essa masterpiece, essa masterclass aqui, né? Essa aula magna. Qual que é a tradução de masterclass? Masterclass, tem uns caras aí que falam, oh, Rafa e seus anglicismos, né? Tem uma galera que implica comigo, fala que eu uso anglicismo. Mas qual é a tradução de masterclass? Ficou tão famoso, né? Que é difícil. Aula magna. Né? Aula magna porque é do Magnus Carlsen. Tá bom, então vocês ganharam. Muito bem, meus amigos, é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!